Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 25, 7, 8 e 9. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Hoje, eu venho aqui mais uma vez trazer uma semente para o seu coração. Eu quero pedir a você que está me ouvindo que abra o seu coração para ouvir o que o Senhor tem a te dizer. Esse contexto conta a parábola das virgens, das 10 virgens, das 5 virgens prudentes e das 5 insensatas. Nesse contexto conta que elas estavam esperando o noivo chegar e que suas lamparinas estavam acesas, mas 5 delas estavam com o azeite acabando e não conseguiria manter sua lamparina acesa até que o noivo chegasse. Enquanto as outras 5 que eram prudentes tinham trazido óleo de reserva e por conta disso conseguiam esperar até que o noivo chegasse. Porém, em determinado momento, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, nos dê um pouco do óleo de vocês. Mas as que eram prudentes disseram: se nós te dermos, nós vamos ficar sem. Então, nós não vamos ter o suficiente para todas. Vocês vão e comprem o óleo de vocês. Hoje, eu quero convidar você a refletir sobre essa passagem. Todos nós entendemos que dentro desse contexto o Senhor está falando do óleo, do azeite, da lamparina, da preparação que nós temos que fazer espiritualmente. Quantos de nós caminhamos como essas virgens insensatas que não abastecemos o azeite para a nossa lamparina? Eu vou ser um pouco mais clara. Muitas pessoas desejam unção, elas desejam autoridade espiritual, elas desejam maturidade espiritual, elas desejam até talentos, elas desejam avançar espiritualmente, mas elas não se preparam para isso. A preparação espiritual, ela é constante. Nós precisamos entender que para que nós possamos evoluir espiritualmente, é necessário uma dedicação. É necessário que a gente busque capacitação. Essa capacitação, ela está completamente ligada a um relacionamento de intimidade com o Senhor, buscando orar mais e mais por si mesmo, por sua própria vida, buscando ler mais a palavra para alimentar a própria alma. Perceba, eu vou te mostrar de uma maneira bem simples e clara. Quando nós nos dedicamos à leitura da Bíblia, e eu bato nessa tecla em todas as minhas mensagens, nós semeamos sementes em nosso coração. Essas sementes são sementes que muitas das vezes trazem cura para nossa alma, para feridas que nós passamos no passado e que deixou em nós cicatrizes, que deixou em nós comportamentos negativos. Quantos e quantos de nós temos comportamentos, emoções, sentimentos e até palavras, pensamentos negativos baseados em experiências negativas do passado? Isso são sementes malignas que o inimigo usa hoje contra nós e contra o próximo, aqueles que estão próximos, porque assim nós semeamos também sementes negativas no próximo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a aplicá-la em nossa vida e deixar que essa semente entre em nosso coração, nós mudamos o nosso posicionamento. Nós começamos a ser capacitados de uma maneira extraordinária pela palavra do Senhor. Nós começamos a ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Porém, quando nós só ouvimos a palavra do Senhor de maneira superficial, quando nós não oramos o suficiente, quando nós não alimentamos a nossa botija com azeite, nós ficamos sempre da mesma maneira. Não saímos do lugar, não conseguimos encontrar uma cura, uma evolução, não abrimos o nosso entendimento para compreender a profundidade espiritual que há no alimento da palavra e no relacionamento com Jesus. Quando nós oramos constantemente, e aqui eu quero que você entenda, orar não é ficar repetindo, orar é dedicar um tempo, é priorizar Deus na sua vida, é separar um momento em que você vai falar: eu não quero saber de nada nem de ninguém, eu quero estar com
com Deus, eu vou entrar no meu quarto, eu vou ajoelhar e eu vou começar a conversar com o Senhor. Eu vou falar sobre as minhas emoções e sentimentos, eu vou pedir a Ele que me ajude, eu vou pedir a Ele que me mostre o que eu estou falhando e errando. Eu vou deixar o Senhor me nutrir, eu vou pedir ao Senhor que me capacite, eu vou pedir ao Senhor que me dê a sabedoria e o entendimento que eu não tenho, eu vou pedir ao Senhor tudo aquilo que eu preciso. E muitas das vezes você não vai saber orar, meu irmão e minha irmã, porque muitos de nós nos ajoelhamos para pedir aquilo que nós queremos, mas não pedimos o que precisamos. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos conduz a um entendimento profundo para deixar o Espírito Santo nos conduzir na oração. E quanto mais nós oramos, mais a nossa botija ela é preenchida de azeite. Olha só, eu quero me colocar aqui como exemplo e dar a vocês um pequeno testemunho. Eu sempre orei bastante, eu sempre fui uma mulher de muita oração, eu sou uma mulher de oração. As minhas orações, eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou querendo dizer que eu sempre busquei um relacionamento muito intenso com o Senhor, porque eu tinha uma carência muito grande de entender o mundo espiritual, eu tinha uma carência muito grande de receber da parte do Senhor aquilo que eu não compreendia. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu queria entender o que estava acontecendo na minha vida, o que acontecia espiritualmente, então eu orava para Deus me dar entendimento, e pedia para Deus mais entendimento e mais sabedoria. E durante muito tempo eu orava horas e horas, eu orava, eu jejuava e eu me consagrava. E eu não entendia por que muitas coisas não aconteciam. E eu insistia, porém. Chegou um determinado momento em que Deus ele disse: eu quero te usar, eu quero começar a usar o que eu já te dei. Você não sabe, mas eu já te entreguei dons, eu já te entreguei talentos e eu quero usar isso. E eu não entendi o que o Senhor estava falando isso para mim. Quando eu comecei a trazer essas mensagens, quando eu comecei a aconselhar pessoas, quando eu comecei a servir ao Senhor, eu comecei a entender que o meu azeite, ele estava transbordando. Que eu tinha orado e eu tinha jejuado e eu tinha buscado e Deus, ele tinha preenchido o meu azeite. Eu não sabia, mas eu já estava acumulando com o Senhor um azeite espiritual, uma unção espiritual, um chamado. Eu não estou falando isso, meu irmão e minha irmã, a título de me vangloriar, porque a glória não é minha, é do Senhor, é tudo dele, para ele, através dele. Essas mensagens aqui, agora eu estou falando com você, e a condução é totalmente do Espírito Santo. Mas o que eu estou querendo dizer a você? Que muitas das vezes nós precisamos de autoridade espiritual no momento adequado, mas nós não temos porque não acumulamos azeite. Nós não temos a postura, a autoridade, a maturidade, porque nós não acumulamos azeite. Tudo aquilo que nós acumulamos está baseado no que priorizamos, no quanto nós nos dedicamos a fazer a vontade do Senhor. Eu quero convidar você que está me ouvindo hoje a se posicionar de uma maneira que você priorize as coisas do Senhor. Priorize o seu momento de oração. Meu irmão e minha irmã, uma oração de 10 minutos não é o suficiente para encher a sua botija. Você precisa se dedicar a isso. Você precisa... A palavra de Deus diz que nós pegamos as coisas do céu à força. Você precisa lutar pelo que você quer. Muitas das vezes as coisas na sua vida não estão fluindo, as coisas na sua vida não estão caminhando, nem espiritualmente, nem em nenhuma área, porque você não está buscando através de Deus a direção certa. Quantas vezes nós ajoelhamos apenas para repetir o que nós queremos? Nos ajoelhamos e ficamos pedindo ao Senhor: Deus, eu quero isso. Deus, move isso. Senhor, faz aquilo. Eu quero aquilo. Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer. Mas nós não perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu estou necessitando? Meu irmão e minha irmã, enquanto eu ministro essa mensagem ao seu coração, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e comece a anotar. Anote até mesmo o que eu estou falando. Se você não sabe como orar, pega uma folha agora e anote aí. Fale: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre quais são as minhas necessidades espirituais. Me mostre o que eu preciso fazer espiritualmente. Senhor, me conduza o seu Espírito Santo a orar através da minha boca. Senhor, me fortalece espiritualmente. Senhor, me dá ânimo, disposição para que eu possa fazer a tua vontade. Senhor, eu quero priorizar a tua vontade. Meu irmão e minha irmã, você precisa tomar um posicionamento, uma frente. Não basta somente ouvir as mensagens, fazer uma oração de 10, 15 minutos e achar que as coisas mudarão. Você precisa se dedicar, você precisa ser uma virgem prudente e não uma insensata. Aqui no caso que nós lemos, nós vemos que chega um determinado momento em que as insensatas começam a pedir para as prudentes. É o que acontece hoje em dia. Quantas e quantas pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem sentir a autoridade de orar por si mesmo, orar pela própria casa, estender as mãos para orar pelos próprios familiares, porque não tem intimidade com o Senhor, porque não tem tempo de oração, porque não lê a palavra, porque muitas das vezes não sente a confiança dentro de si, a autoridade até mesmo para expulsar coisas malignas que vêm acontecendo na própria vida. Meu irmão e minha irmã, nós devemos nos
posicionar como as prudentes, que acumula seu azeite, que ora, que se entrega ao Senhor de uma maneira santa, de uma maneira confiável, de uma maneira íntegra. Nós devemos ler a palavra do Senhor para que nós transformemos o nosso entendimento e não alimentemos sementes malignas, mas também devemos orar para acumular o nosso azeite como pessoas prudentes, que buscam a direção certa do Senhor, que não caminha como uma pessoa hipócrita, que apenas faz dogmas religiosos ou que caminha de uma maneira ilusória. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida e através da nossa vida, sendo prudentes. A prudência significa que você é cauteloso e cautelosa, que você se prepara pelo que está por vir. Você não sabe o que virá amanhã ou depois, mas você já está se fortalecendo espiritualmente agora, porque não importa o que aconteça, você já vai começar a colocar ordem no que já está errado e se preparar para os próximos momentos. Deus, Ele deseja te usar, Deus, Ele deseja te levantar, Deus, Ele deseja dar a você autoridade, Ele deseja dar a você maturidade, Ele deseja dar a você uma unção, um chamado, um propósito, mas você precisa se posicionar, você precisa chegar diante do Senhor e mostrar para Ele que você deseja ser prudente, que você quer de verdade, sim, ter um relacionamento com o Senhor de santificação, um relacionamento com o Senhor no qual Ele vai derramar o azeite para que você caminhe na direção do propósito que Ele tem para a sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, essa vida precisa ser fortalecida espiritualmente, Senhor. Precisa transformar o entendimento, precisa de um novo posicionamento. Senhor, nós precisamos da Sua misericórdia, precisamos da Sua graça, precisamos que se volte para nós, Senhor, e nos dê aquilo que necessitamos. Muitas e muitas vezes nós não sabemos o que precisamos, Senhor. Nós queremos muitas coisas, mas muitas das vezes não pedimos o que realmente precisamos. Por isso hoje eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente possa ver o que precisamos e mais do que isso, se nós não estamos sabendo a maneira certa de orar, que o Seu Espírito Santo nos conduza a uma oração de acordo com a Sua vontade, que a condução seja toda Sua e do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, para uma vida espiritual fortalecida, que nós possamos, Senhor, aumentar o nosso azeite, que possamos ser prudentes, que possamos ser sensatos, que todos nós possamos tomar posse, Senhor, dessa semente, dessa mensagem, tomando um novo posicionamento. Não deixe, Senhor, que essa mensagem seja perdida, mas que seja semeada nesse coração. Arranca, Senhor, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer obstáculo, tudo aquilo que for criado para atrapalhar, para distrair, para roubar essa semente, que o Senhor repreenda e que o Senhor possa semear para que venha através dessa palavra grandes frutos na vida dessas pessoas que estão me ouvindo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.